Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de Finanças e Controle nas horas vagas, trader de opções, entre outras atividades. Curta, comente, faça perguntas, ative as notificações. Depois da introdução sobre o delta como seu papel de probabilidade PM, entraremos na sua função mais importante para o hedge, a direcional. Para tanto, definiremos 3 deltas diferentes, que servirão de base conceitual dos movimentos direcionais. Você aprenderá como calcular cada um, saberá relacioná-los com os valores que constam do Profit e do UpLab, bem como entenderá seu impacto no valor do prêmio das opções. Esse vídeo será um passo fundamental para você saber fazer o Delta Hedge. Ele é tão importante e tão básico que é incrível que ninguém jamais tenha feito. Se os outros vídeos valiam muito dinheiro, a partir desse começam a valer uma fortuna. Venham comigo. Vamos lá, delta e sua função direcional. Antes de mais nada, quero prepará-los, porque será um vídeo com muitas fórmulas. Eu vou estar demonstrando os cálculos dos deltas. Se você tem familiaridade com fórmulas e com manipulação delas, você não vai ter nenhum problema. Se você tem dificuldade de observar equações e as manipulações, eu te sugiro que você entenda o resultado e confie no resultado e saiba, pelo menos, que existem vários tipos de deltas diferentes e o que significa cada um deles, tá? Mas hoje eu vou estar ensinando vocês como é que se calcula isso. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o que eu vou estar chamando de um delta teórico, ou então simplesmente delta, onde nesse exemplo aqui nós teremos uma ação custando 25,77, com delta de 0,29 e custando, tendo prêmio em 0,82. Então, o que acontece se essa ação ela for de 25,77 para 26,77, ou seja, aumentando R$1. Se ela aumentar R$1 a ação, o que vai acontecer com o prêmio? O prêmio, o valor final do prêmio, que é PF de final, vai ser 0,82 mais 0,29, que vai dar 1,11. Então, aqui, nesse caso, eu vou estar começando a definição pelo exemplo, para ficar mais didático. Porque o delta representa o quanto aumenta o prêmio a cada R$1. Então, se houve um aumento de R$1, é porque houve um aumento do prêmio de R$0,29. É assim que funciona o delta. O delta, ele significa isso. Se por acaso você estiver aumentando aqui 10 centavos, sendo de 25,77 para 25,87, quanto é que vai aumentar o prêmio? O prêmio vai aumentar por 0,029. Ora, é uma regrinha de 3. Se R$1 é 0,29, 10 centavos é 0,029. Que vai dar, então, aqui 82 mais 0,29 vai dar 0,849. Se você faz um movimento extremamente brusco aqui, que seria o dobro, você estaria, então, aumentando 100% ou 25,77. Quanto é que seria, então, o aumento do prêmio? Ele seria um aumento estúpido, porque vai ser o 0,82 de novo. Ora, se R$1 aumenta 0,29, 25,77 vai aumentar
2577 vezes 0,29, que no total aqui vai dar 8, né? Que é quase 10 vezes mais quando se dobra o preço da ação, né? E é por isso que muita gente adora comprar a opção a seco. Então, com base nisso aqui, a gente faz uma formulazinha aqui, aonde o prêmio final vai ser igual ao prêmio inicial mais o delta, como nós fizemos aqui, 0,29, vezes a variação do ativo, que aqui foi 1, aqui foi 0,01 e aqui 2577. A gente pega aqui quanto variou a ação. A gente pode passar o prêmio inicial para cá, então prêmio final menos prêmio inicial, a gente vai estar chamando de VP, de variação do prêmio. É igual a variação do ativo vezes o delta. Esse aqui é o delta teórico ou o delta da opção, na sua definição mais matemática. Então, quando a gente vai usar, então, essa continha aqui, a gente está considerando, né, quando a gente vai definir o aumento de R$1. Ou seja, se o valor do ativo final menos inicial for igual a R$1, o que acontece com essa formulazinha aqui? A gente vai ter que esse aqui vem para cá, então a gente vai ter que o VP vai ser igual a PF menos P0. Como esse aqui é igual a 1, isso aqui, então, fica igual a 1. Ora, se isso aqui é igual a 1, é como se a gente pudesse riscar ele. E esse aqui vem para cá, então a gente tem que o valor do prêmio ele vai ser igual ao delta. Então, a melhor definição que a gente pode dar sobre delta teórico é que ele é igual à variação do prêmio em determinada opção, quando uma ação aumenta R$1 no seu valor. Mas a gente pode desconsiderar uma ação e ser tratada como adimensional, variando de 0 a 100, e é comumente usada para definir os strikes das estruturas e níveis de risco, que é o que a gente deu aqui naquele último vídeo. Então, a gente pode dar aqui alguns exemplos. Rodrigo abriu um portfólio só com os triângulos 16. Os triângulos delta 16, é o delta teórico. Esse triângulo está com 20% de chance de entrar no dinheiro, porque nós temos aí delta de 10 de cada lado. Ou então, eu prefiro sempre abrir no delta 30. Então, esse é o primeiro delta teórico, ou simplesmente delta, que você vai estar vendo isso o tempo todo na linha de grades ou quando a gente quiser classificar ou definir a posição de um strike. Beleza? Vamos lá. Mas também é importante nós definirmos o delta quantitativo, que eu vou estar chamando de delta Q, ou de forma mais simplificada, DQ. Partindo da conclusão que a gente chegou na tela anterior, quando o ativo ele movimenta R$1. Nós aprendemos na tela anterior que quando o ativo movimenta R$1, nós temos que a variação do prêmio é igual ao delta, aquele delta teórico. É teórico. Por que também o prêmio é teórico? Porque nós não estamos colocando aqui a quantidade, né? Então, ele está ainda no mundo da teoria, das ideias, só tem o valor do prêmio, ele está na tela. Quando você coloca uma quantidade naquele delta, e essa quantidade ela vai vir da sua posição, do tamanho dela, você transforma esse delta, que era um teórico, num delta quantitativo, que ele vai estar em reais, é um delta monetizado.
E é exatamente isso. Você vai pegar o delta e vai multiplicar pela quantidade, que é a sua posição. Quando você, então, também multiplica a variação do prêmio, aqui é VP, a variação do prêmio pela quantidade, você vai ter, então, a variação do prêmio total, que é o mais importante. Não adianta você ter a variação do prêmio teórico, você quer ter a variação do prêmio total, que vai ser igual ao delta quantitativo. Então, a gente pode definir o delta quantitativo como a variação do prêmio total em sua posição a cada R$ 1 de movimento da ação. A gente pode definir como a quantidade de deltas de determinada posição. Representa a dimensão da força direcional da sua posição, a quantidade de deltas de fato. Quanto mais quantidade de deltas tiver a sua posição, mais direcional ela vai ser. É igual à variação do prêmio total em determinado conjunto e quantidade de opções do mesmo ativo, quando a ação aumenta R$ 1 no seu valor. Isso aqui vai ser muito importante para fazer o delta reg e você entender que existe essa diferença. A gente pode trazer aqui alguns exemplos. Por exemplo, se o DQ, delta Q, é igual a R$ 1.000 e a ação sobe R$ 5, na verdade, você teve um aumento lá de prêmio de R$ 5.000. Se o DQ é igual a menos R$ 2.000 e a ação sobe R$ 10, você perdeu R$ 20.000. Se o seu DQ é igual a menos R$ 3.000 e a ação cai para 15, você ganhou R$ 45.000. Então, esse DQ, o delta Q, ele vai ser fundamental aí para você saber se você vai estar perdendo ou ganhando com os movimentos que as ações estiverem tendo. Então, vamos lá. Também é muito importante vocês entenderem a definição do delta percentual, que eu vou estar chamando aqui de delta P. Nós trazemos aqui, então, a fórmula que vocês já conhecem. Nós já definimos que o valor do prêmio total é o valor do prêmio teórico aí, vezes a quantidade, que é a sua posição. E vamos definir uma fórmula que é muito importante, porque a gente vai estar aqui querendo saber o quanto variou o prêmio total, tendo o ativo crescido não R$ 1, mas 1%, ou seja, o ativo crescendo 1%, a ação crescendo 1%, quanto cresceu o prêmio? Então, a fórmula para a gente calcular isso é essa aqui. 1 sobre 100 é igual a 1%. E a fórmula para calcular o quanto uma variável cresceu em relação a ela própria é dado por isso, porque esse aqui é o spot final, o valor final da ação, menos o valor inicial. Tudo isso sobre o valor inicial, que vai ser igual a 1%. Então, essa é a condição dada, que a gente vai utilizar ela para, então, substituir nessa fórmula que está aqui em cima. Então, a gente vai ter que esse SF menos S0, ele vai ser igual a quanto, né? Porque esse S0 aqui, ele está no denominador e ele passa para cá. Então, vai ficar S0 sobre 100. Está aqui, ó. Fica S0 sobre 100, que é igual a isso aqui. Tá vendo? E o valor do prêmio, claro, é o valor do prêmio final menos o prêmio inicial. Então, nós sabemos, então, aqui, por essa fórmula aqui em cima, que é a variação do prêmio, vai ser igual ao delta. Lembra que esse aqui foi para cá, né? Veio para cá. Então, virou VP. Então, vai ser igual ao delta
SF menos S0. Só que nós já sabemos que SF menos S0 vai ser igual a S0 sobre 100. Então, nós vamos pegar aqui esse aqui e vamos substituir por esse aqui. E vamos criar uma definição, que é o delta percentual. O que é o delta percentual? É o delta vezes o valor da ação inicial vezes a quantidade divididos por 100. Leandro, por que é essa equação? A equação do delta percentual tem que ser essa aqui para a gente chegar ao resultado que a gente quer, que é que VPT vai ser igual a DP. Por quê? Porque nós vamos colocar aqui em cada lado o QT, está aqui, o QT, multiplicado aqui pelo VP. E desse lado aqui, nós vamos também botar o QT, multiplicado pelo delta S0 sobre 100. Agora vocês entenderam por que eu faço tudo no PowerPoint, porque você tiver que escrever esse garrancho aqui. Só que toda essa expressão aqui, o que é toda essa expressão aqui? QT vezes delta vezes S0 sobre 100. Nada mais é do que o DP. E o que é o QT vezes VP? É o VPT. Então, é isso que a gente quer sempre. A gente quer saber a variação total do prêmio. Só que agora a gente tem uma condição que é essa aqui. A gente tem essa condição. Então, se essa condição ocorrer, ou seja, se houver o aumento do 1% sobre o preço da ação, a gente vai ter esse delta aqui, que é o chamado delta percentual, que ele representa, então, o quanto variou o prêmio total. Então, você repare que o delta Q e o delta P, ambos são iguais ao VPT. E é assim que tem que ser, porque é para isso que eles existem, né? Para a gente saber o quanto vai variar o prêmio total sendo variado esse delta em cada caso. Então, temos aqui que o delta percentual é a variação do prêmio total a cada 1% de movimento da ação. E eu prometi para vocês que a gente ia ver isso no Profit. Então, vamos lá. Aqui está o Profit. Eu peguei uma put no delta. Esse delta que está aqui é o delta teórico, ou simplesmente delta. Ele é teoricamente 30, porque se você comprar, você vai ganhar na queda. Então, seria um delta negativo. Aqui você vendendo, menos com menos dá mais, e vai dar esse delta aqui. Só que esse delta que está aqui, ele não é o delta teórico. O delta teórico é esse aqui. Esse delta que está aqui é o delta Q. Então, esse delta Q está errado. O Profit mostra o valor errado. Se eu começar a clicar aqui no 100 e virar 200, esse aqui vai virar 60. Se eu botar 300, esse aqui vai virar 90. Então, ele está acompanhando a quantidade, mas somente a partir do 100. Esse delta que está aqui, ele deveria ser 30. Ah, Leandro, você sabe mais que o Profit? Cara, se você não acredita em mim, vá lá então no Opilab, porque o Opilab, ele calcula certo. No Opilab, quando você está lá na quantidade de 100, ele vai te dar 30. Então, se por acaso tem algum desenvolvedor do Profit, saiba isso, que o delta que você está colocando aqui, ele está errado, ele tem que ser delta 30, porque você já tem 30 unidades aqui, tá? Então, você, para calcular o delta Q, o que você tem que fazer? A conta é muito fácil. Você pega o delta teórico, que é o 30, e multiplica pela quantidade.
Leandro, como é que você sabia que era 30, 38? Porque eu testei aqui, eu botei para 1.000, 10.000 e consegui achar as casas decimais aqui, tá? Então é 30, 38. Então, se ele tivesse fazendo a conta certa aqui, ele teria aparecido aqui no delta 30,38. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se a Petrobras subir R$ 1, então o prêmio diminui 30,38. Mas não é para aumentar? Rapaz, esqueceu que a gente está vendendo uma put? Então o prêmio ele vai cair para você. É um delta negativo, tá? Porque está coerente. É um valor que faz sentido. Né? Você começou aqui com um prêmio de 49. Então vai cair bastante. Se a Petrobras cair, subir para R$ 1, você está vendendo uma put. Então é isso. Aqui então vai ser o delta Q, mas tem que multiplicar esse valor aqui por 100 para ser o valor correto. E esse valor vai ser o valor que vai estar lá no OPLAB, que é o correto. Lembre que a gente vai fazer o controle de portfólio pelo OPLAB. Vamos lá, mas também temos o delta P, ou DP, como você quiser. A fórmula dele, né, a gente vou estar colocando aqui, mas você, para mudar de delta Q para delta P, basta você ir na parte de configurações do seu Profit lá, vai aparecer essa janela aqui e você vai botar multiplicar gregas pelo preço do ativo. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar lá, então, o delta teórico e vai multiplicar pelo valor do ativo. Mas a fórmula é essa aqui, né? E acaba sendo pelo valor do ativo mesmo, porque você já está partindo do 100 ali, então vai ser 100 sobre 100. Então, quando você multiplica 0,3 por 25,91, você vai chegar no 7,87. Ou seja, se a Petrobras subir 1%, então o prêmio diminui 7,87, que é bem razoável, né? Porque quando subir R$ 1 é muito mais que 1%, né? R$ 1 para 20 e poucos vai dar 5%, 4%, enfim. Então tá tudo coerente. Não seria coerente se fosse 0,30, tá? Então, aplicando a fórmula aqui, você vai chegar nesse valor. Quando você vai dobrando aqui para 200, dobra aqui, vai para 15, alguma coisa, você botou 3 vezes, vai ser 3 vezes isso aqui, e assim por diante. Tá? Então, agora você já sabe como é que são calculados esses deltas, porque aquilo ali não pode ficar na tela do seu Profit só para enfeitar, só para dizer que tem. Tá? Você tem que saber ler o delta que está ali, porque isso vai ser fundamental para o seu delta reg. Vai ser fundamental. Tá? Então, tem esse viés, essa função direcional, quando a gente pega aqui, então, de novo, uma outra put aqui no 0,29, a gente vai ter, deveria ser 100, nós já sabemos disso, mas o importante que eu quero mostrar aqui é o seguinte: quando você vende, você troca o sinal, então vai ser o delta positivo, mas o gama sempre vai ser negativo. Então, quando você vender uma put, a gente chama isso de short put, o delta é positivo, ou seja, você ganha na subida da ação e o gama é negativo. A gente vai estar falando isso mais quando a gente estiver falando sobre deltas dinâmicos. E aqui, quando você vende call, ela tem, por natureza, aqui um delta positivo, aqui o 45, né? Mas como você vendeu, ficou negativo. Claro, você vai ganhar na queda, mas você repara que o gama continua negativo. Então, é importante que você tenha esses vieses direcionais também na sua cabeça. Você não precisa ter as fórmulas, não precisa ficar conferindo se o Profit calculou certo. Eu já fiz isso para você. Saiba que você tem que pegar aquele delta ali e multiplicar por 100. Mas é importante que você já saiba de cabeça as questões direcionais.
os vieses direcionais. Se o delta, então, for negativo, você está ali com uma posição que ela é chamada de bearish, de baixa. Também você pode considerar que é como se você tivesse vendido no ativo. Quando você tem um delta neutro, a sua posição é neutra, ou neutro, então está fácil a tradução, você está indiferente no ativo, você está independente da movimentação do ativo, que é, então, uma posição delta neutra, muitas vezes vai ser a posição que a gente vai querer, e você vai ter, então, um delta positivo, que é, então, a chamada bullish. Para quem não sabe, bear é urso, bearish, porque o urso, ele ataca dando patada para baixo, e o touro ataca dando chifrada para cima. Então, é por isso aqui que o delta positivo é a posição bullish, delta negativo é a posição bearish, vendido no ativo, e comprado no ativo. A gente tem como é que isso se reflete, então, nas opções. Sempre que vocês virem eu colocando um gráficozinho lá, uma régua, quando tiver essa setinha verde, vai ser posição comprada, né? A verdinha também é posição comprada e setinha para baixo. Quando for posição vendida, vai ser vermelho e setinha para cima. Ora, uma call comprada é bullish, é um delta positivo. Uma put comprada é bearish, delta negativo. É isso que você tem que saber de cor. Isso aqui você tem que saber de cor. Você pode até deduzir a cada momento, né? Mas você tem que já ter uma resposta sua, automática, de você saber. Quando você está vendendo uma call, você tem, então, um delta negativo, que é bearish. E quando você tem, então, vendendo uma put, você tem um delta positivo, que é bullish. Então, isso aqui tem que estar muito claro na sua cabeça, tá? Então, quais são as lições de hoje? O delta é uma métrica que tem múltiplas funcionalidades, como a probabilidade do seu trader dar certo, a localização do strike na opção negociada, que é o que nós discutimos no último vídeo, mas principalmente é o quanto a sua posição vai ganhar ou perder no movimento direcional. Que isso é fundamental que você entenda isso. Então, você vai ter o viés direcional da sua posição e vai saber, então, a calibragem necessária para se fazer o delta hedge. Então, entender diferentes usos e de transformações do delta viabilizará o seu uso em diferentes situações, em especial o delta hedge. O valor do delta Q que o Profit fornece está 100 vezes menor que o correto. Entretanto, o OpLab calcula corretamente. Esse delta lhe fornecerá o quanto você ganhará ou perderá de prêmio total por cada R$ 1 de mudança no valor da ação. Assim como que o valor do delta P que o Profit fornece está correto. Ele informa o quanto você ganhará ou perderá de prêmio total por cada 1% de mudança no valor da ação. Tá? Então, é por isso que eles existem, né? Porque você quer saber pela variação de R$ 1 e pela variação de 1%, porque cada situação pode ser uma situação. E cada um desses deltas aqui vai te dar a variação do prêmio total. Tá? Então, eu vou precisar desses conceitos para continuar dando passos adiante, para você aprender a fazer o delta hedge. Sabe? É um vídeo básico, mas ele não é tão fácil de entender. É por isso que muita gente se enrola, e até o pessoal do Profit se enrolou na hora de fazer a fórmula lá. Tá? Mas essa base conceitual ela vai ser fundamental para você saber calcular o delta hedge. Tá? Como vale dinheiro? É tão importante esse vídeo que me assombra ninguém nunca tê-lo feito. Ninguém nunca ter explicado. Então, está todo mundo lá vendo os deltas, né? Achando lindo aquilo lá, mas sem saber como utilizar. Só para dizer que tem gregas lá. Sabe? Mas aqui no Rocha Opções, não. No Rocha Opções, você vai entender
tudo, como é que se calcula, porque senão eu não estaria ensinando. Dizer que o delta reg é um mecanismo para você equilibrar seu portfólio, sabe? Tem que ensinar a calcular, tem que ensinar a fazer conta, entender o que você está fazendo. Senão o cara vai assistir lá e na hora de partir para a prática, ou não vai fazer nada, porque não vai entender no detalhe, na prática, como é que isso acontece, ou não vai se sentir seguro de saber a razão de como tudo isso se movimenta e se calcula. Tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje. Vou parar por aqui e no próximo vídeo nós vamos estar discutindo a diferença entre deltas estáticos para deltas dinâmicos. Porque você tem que entender essa diferença, senão você nunca vai saber fazer um delta reg. E o que é melhor? O delta estático ou o delta dinâmico? O que é isso? Por quê? Como se calcula? Tudo isso a gente vai estar discutindo no próximo vídeo, tá bom? Os vídeos agora eles não valem mais dinheiro. Eles valem uma fortuna, tá? O mínimo que você pode fazer é mostrar o apoio, curtir, comentar, tirar dúvidas, entrar no Telegram. A melhor forma de você tirar dúvidas é no Telegram, porque aí vai ter não só eu, mas pessoas que sabem até mais do que eu lá dentro do Telegram para te ajudar também lá. Tá bom, gente? Então é isso aí. Nos vemos até o próximo vídeo ou lá dentro do Telegram. Até a próxima.